Então, primeiro, boa tarde a todos. Eu queria parabenizar o professor Porto Gonçalves pelos 70 anos, agradecer o convite para estar aqui participando dessa homenagem e para mais uma oportunidade de vir aqui visitar a Fundação Getúlio Vargas. Para mim é sempre um prazer muito grande retornar a esta casa, né? É a minha casa, né? Eu estudei aqui fiz meu mestrado e doutorado aqui. Para quem não me conhece, eu fiz mestrado e doutorado aqui na Fundação Getúlio Vargas, construí relações aqui de amizade muito fortes que eu até hoje preservo e certamente vou levar comigo para sempre. Então, indo agora para o assunto que foi proposto para a gente elaborar, eu tenho esse título, pensei nesse título aí para um conjunto de slides que eu vou apresentar, e já iniciando, eu, de fato, reconheço que há uma redundância, né? Porque não há, de fato, crescimento sustentado sem estabilidade de preços, mas é que eu passei tantos anos, vários anos da minha vida repetindo esse mantra, né, de que a estabilidade de preços era uma condição necessária para o crescimento sustentado, que eu só, olha, para não perder esse histórico, então vou introduzir aqui. Bom, o que eu pretendo explorar aqui logo adiante mais ou menos três questões. Primeiro, por que nós chegamos, né? Por que a economia brasileira chegou onde ela se encontrava no primeiro trimestre, no início deste ano. Então, a gente vai ver aqui que eu estou cortando o tempo, assim, pegando o início deste ano. O que nos levou para um ponto tão difícil como o que a economia se encontrava no início do ano? Depois eu vou elaborar um pouco sobre que ações deveriam e devem ser tomadas para inverter a trajetória em que a economia se encontrava e, finalizando, aonde eu acredito que a economia, para onde a economia vai se direcionar, caso essas ações sejam tempestivamente implementadas. Começando aqui com esta tabela, né, que me impressionou olhando para esses números, né? E se nós estivéssemos aqui no ano de 1995 e a gente olhasse esses números, olha, por que o Brasil ficou tá tão atrás do mundo, né? Atrás até mesmo da América Latina, né? Tem a América Latina ex-Brasil aí. Então, nós, certamente, boa parte dos respondentes, eles dizem, não, isso é por causa desse período de hiperinflação, de 80 a 94, então, a hiperinflação explicaria isso. Mas, como a gente disse, em 94 nós tivemos o Plano Real, enfim, que acabou com esse processo, e a gente olha de 95 para 2015 e o quadro não mudou. O quadro não mudou. De 80 a 94, o Brasil cresceu 95% do que o resto da América Latina cresceu. De 95 a 2015, esse percentual diminuiu, foi 89%. Em relação ao resto do mundo, de 80 a 94, foi 79%. Ao mundo, desculpa, a economia global, de 95 a 2015 também diminuímos, 72%. Então, bom, aparentemente, alguma coisa, não era a inflação, né? Então,
como eu já adiantei, em 94, o que ocorreu, o Plano Real fechou as portas ao financiamento monetário do gasto público. Porém, desde lá, e já vinha e continua até hoje, continuaram abertas as portas para que o gasto público continuasse em expansão. E, como eu chamo aqui do nosso pecado original, continuou sendo cometido, deixou de ser financiado pela emissão de moeda, mas continuou sendo financiado com aumento de impostos e de dívida. Apesar dessa questão, que ficou pendente de solução, houve avanços no período aqui que eu chamo de 94 a 2006, houve o saneamento do sistema financeiro, que foi conduzido aqui pelo Gustavo Loyola, tivemos o regime de metas em 99, a introdução do câmbio flutuante, o país conseguiu acumular reservas, reforma no mercado de crédito, lei de responsabilidade fiscal e por aí vai. Então, quem olhava o Brasil ali por volta de 2006, pessoal, parece que a vez do país do futuro estava, de fato, se aproximando. Talvez restasse um último passo, né? Que seria o que eu chamo de institucionalização da disciplina fiscal, e aí, digamos, o país estava pronto para, de fato, deslanchar, ou seja, a economia estaria preparada para crescer de forma sustentada e não nesse esquema que a gente vê desde sempre. Vai, agora vai, daqui a pouco não vai mais. Ou como o Cláudio Haddad falou, 4 passos adiante, 2 para trás. Então, a gente venceria essa dinâmica. Ocorre que, em 2006 ou 2007, né, por aí nesse período, a mudança na orientação da política econômica muda. Né? Em 2011, dobra-se a aposta, né, nessa nova orientação, então, sinais ou ações que eram tomadas com certa timidez a partir de 2007, 2011 em diante, isso feito com certo estardalhaço, né? Então, inclusive, essa mudança foi celebrada e batizada de nova matriz econômica. Essa orientação, de uma forma resumida, ela visava um crescimento que é acima do potencial, inflação e juros artificialmente baixos. Alguém tem que pagar a conta, e a conta seria, então, sendo transferida para o Tesouro Nacional. É evidente que eu não sou contra crescimento alto, inflação baixa, nada disso. Eu acho que é uma aspiração nossa, legítima, que o país tenha taxas de crescimento elevadas. Entretanto, na minha opinião, nós estávamos aqui diante de 3 objetivos insustentáveis quando olhados isoladamente e em conjunto inconsistentes. Então, nos anos seguintes, principalmente a partir de 2011, nós temos déficit nas transações correntes crescentes, sem contrapartida de investimentos. Acho que isso é importante, porque um déficit em transações correntes para financiar investimentos, acho que é a solução para o Brasil, não é um problema, é uma solução. Nós precisamos, sim, de absorver a poupança externa. Tivemos também um problema crescente de desalinhamento de preços relativos, mão de obra inclusive, e um gasto público em trajetória insustentável. Os mercados, evidentemente, aos poucos foram reagindo, os preços dos ativos brasileiros sofreram bastante, os indicadores de confiança também, a atividade começa a desacelerar fortemente, mas o desajuste do balanço do setor público apenas se aprofunda.
Então, ainda agora, no início de 2016, nós tínhamos um cenário parecido com o que nós tínhamos no início do século. Então, na minha visão, a gente avançou bem até 2006, aí começa a voltar em 2016, nós tínhamos um panorama similar, na minha opinião, ao que a gente tinha no início desse século. A inflação volta a 2 dígitos, a última vez que isso tinha acontecido foi em 2002, quando ela foi 12,5%, a taxa de desemprego também retorna a 2 dígitos, era isso que a gente tinha no início do século. O prêmio de risco volta para a faixa de 600, que era, digamos, um patamar em torno do qual ele girava no início do século. Mas, um pouco, em maio, estou colocando maio, porque maio foi quando houve a mudança de governo, eu vi o ajuste, que a reação dos mercados havia imposto um ajuste no balanço de pagamentos, nos preços relativos, eu diria estágio bem avançado, mas persistia o problema da dinâmica do gasto público. Então, naquele momento em que houve mudança de governo, retirar o país da crise implicava atacar a raiz deste problema, né? Então, agora eu vou elaborar um pouco sobre como eu via, né, e vejo a solução desse problema. A questão é como, né, como atacar esse problema. Bom, vários caminhos, um deles, aqui que eu estou chamando o caminho da ineficiência, seria, simplesmente, aumento de impostos, como o exercício que o Rubens acabou de colocar. Frequentemente é mencionada inflação, mas que é um imposto, né, um imposto regressivo, né, que incide essencialmente sobre os locais, um default de uma dívida, uma falência do Estado, também é um imposto, parte seria transferido para estrangeiros, enfim, mas não, definitivamente não seria uma alternativa razoável. No passado, nós utilizamos, em geral, em crises fiscais, essencialmente o Brasil combinou elevação permanente de impostos, corte temporário e agressivo de gasto discricionário, principalmente investimento público, e postergação de pagamentos. Então, em uma medida ou outra, essencialmente foram esses 3 veículos, digamos assim, utilizados quando o Brasil enfrentou problemas fiscais no passado. Acho que dadas as circunstâncias em que o país se encontrava em maio de 2016, essa solução também seria ineficiente e talvez, certamente, inexequível. Então, o caminho que eu chamo um caminho da eficiência passaria por conter, no curto prazo, a expansão do gasto. Em médio prazo, em médio prazo, iria inverter o sinal do resultado primário do governo, e mais a longo prazo, elevar esse sinal passaria de negativo para positivo, mas a médio prazo, e gerar superávit primário grande o suficiente para reduzir a razão dívida pública PIB. Então, qual foi a solução desenhada e apresentada, então? A contenção suavizada, mais duradoura do gasto total, e não apenas do gasto discricionário, como em outras ocasiões, ganhos pontuais de receita, né, ações voltadas à obtenção pontual de receita, resgate de dívida, e isso complementado com ações voltadas à melhora da produtividade da economia e competitividade. Então, assim, olhando para a razão de dívida PIB, algumas com foco no numerador e outras com foco no denominador. Indo mais especificamente, o governo anuncia ações que eu separo aqui em 3 subconjuntos. Ações com foco na contenção da despesa e ganhos de receita, com foco na redução nominal da dívida e com foco
em aumento de produtividade e competitividade. Eu destacaria, entre essas iniciativas, o que eu chamo aqui de 3. Para mim, essa agenda, para ficar de pé, essas três pernas precisam estar firmes. Uma é a chamada PEC do teto, a que limita o crescimento do gasto público nos próximos anos à inflação do ano anterior, dos gastos primários. A segunda é a PEC da Previdência, que ainda não, estou chamando aqui de PEC, mas, enfim, ainda está em discussão dentro do governo, mas em breve será anunciado uma proposta de reforma da Previdência, e a outra são ações, digamos assim, com foco mais em produtividade, privatização, concessão, melhora da regulação, etc. É isso que eu estou chamando de agenda do crescimento sustentado com estabilidade de preços. Por quê? De um lado, né, caso essa agenda seja aprovada pelo Congresso Nacional e implementada, ela vai fechar a porta àquilo que eu acredito ser a ameaça mais forte ao crescimento econômico, que é o crescimento excessivo da despesa pública. Eu sublinhei o excessivo porque, evidentemente, não estou propondo que o governo não gaste mais, ou não, o gasto do governo pode e deve crescer, contanto que ele cresça num ritmo compatível com a capacidade de pagamento da sociedade, né? Porque, em última instância, somos nós que pagamos isto. Então, isso é um ponto. Do outro, eu acredito que alguns pontos que eu chamo a atenção aqui me levam a crer que isso viabiliza a economia a entrar, de fato, numa trajetória de crescimento sustentado. É que o governo deixa de ser um grande absorvedor ou um excessivo absorvedor de poupança da economia, e com isso o viés inflacionário da política fiscal desaparece. É bom lembrar, só lembrando aqui, como é que eu estou de tempo aí, Rubens? Lembrar que de 97 a 2015, em média, o gasto público cresceu 6% em termos reais. Neste período, como eu mostrei naquela tabela inicialmente, a taxa de crescimento do PIB foi inferior a 3%, então, em torno de 2,7%. Então, isso claramente mostra que a despesa primária do governo está pressionando, na média, né, sistematicamente, a demanda agregada. Então, essa agenda, em sendo implementada, ela vai cortar esse viés inflacionário da política fiscal. O governo reduzindo a absorção de poupança para financiar o seu consumo, naturalmente você vai ter uma folga maior no mercado de poupança, e isso vai viabilizar uma redução estrutural da taxa de juros, né, como pensada por Wicksell. Será crescente, acho que isso é um aspecto fundamental, eu gosto de chamar a atenção para isso, porque essa questão toda de controle de gastos, evidentemente, é fundamental, é importante, mas a ideia é que seja crescente a participação do setor privado na economia. Né? Nos últimos anos isso não ocorreu, mas a ideia é que isso venha a ocorrer, que o crescimento seja liderado pelo setor privado e não pelo setor público. Por conseguinte, nós teríamos, por si só, a transferência de parte do comando da economia do setor público para o setor privado já nos garantirá
maior taxa de investimento, etc. Um outro aspecto que eu imagino que possa e vai ocorrer, se essa agenda for implementada, nós provavelmente teremos ciclos monetários menos mais suaves, né? Os ciclos monetários no Brasil são muito longos e profundos, e também os ciclos do negócio. Bom, para não dizer que é uma apresentação chapa branca, né? Não, tem riscos, né, na implementação de uma agenda como esta. Bom, eu não vou... mas, enfim, evidentemente que um deles é que precisa ser tecnicamente consistente, precisa ser bem desenhada. Mas, além disso, acho que um risco importante a ser controlado é de que ganhos iniciais de confiança, de preços de ativos, como o que nós observamos no Brasil nos últimos meses, sejam prematuramente tratados como ganhos permanentes. Então, houve os mercados antecipam, faz parte, né, antecipam ganhos, mas nós não devemos confundir antecipação de pagamento com pagamento antecipado, são coisas distintas. Bom, acho que um outro risco precisa ser controlado em relação a os atores-chave nesse processo, que surja a percepção de falta de credibilidade ou de falta de convicção quanto à necessidade e à urgência, né, pelo que o Rubens acabou de mencionar, na implementação dessa agenda. E também com a eventual falta de compromisso de levar até o final. Metade do trabalho não vai garantir metade dos ganhos. Tá? Acho que um outro risco também importante é que ocorram tentativas de contrariar a lógica econômica. Deixa eu dizer aqui o que eu penso nisso. Acho que um caminho razoável vem de recuperação dos preços dos ativos, dos indicadores de confiança, mercado de crédito. Aí nós teríamos a recuperação cíclica da economia, com ganhos de investimento, principalmente, dessa maneira que eu vejo. Posteriormente, no final da fila, a recuperação do mercado de trabalho. Então, esta lógica macroeconômica, na minha opinião, ela precisa e deve ser respeitada. Eu acho que isso é um risco que precisa ser controlado. Então, já para concluir aqui, espero não ter extrapolado o tempo, né? Acho que nós tivemos avanços importantes de 94 a 2006, mas ficou aí aberta a porta, né, para o excesso de gasto público. O gasto público continuou crescendo desde então, tá? Ele cresceu em todos os mandatos presidenciais de 94 até agora. Então, 94 a 98 ele cresceu, 98 a 2002, 2002 a 2006, 2006 a 2010, 2010 a 2014. E esse processo, como todos sabemos, acelerou em anos recentes e nos levou à mais intensa recessão da nossa história. Então, a minha visão para melhorar, digamos, a performance do Brasil em relação à América Latina e em relação ao resto do mundo, como eu coloquei naquela tabela inicial, nós precisamos fechar a porta ao excesso de gasto público, institucionalizando a disciplina fiscal, né? Eu acho que só isso vai estabelecer, porque plena confiança na solvência da dívida pública. Evidentemente que existiu em diversos momentos no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, um grau de confiança na solvência do setor público, mas eu estou tratando aqui de plena confiança. Tá?
A agenda que o governo propôs, na minha avaliação, é exequível, eficiente e eficaz. Ela pode levar a isso aí, né? Só sumarizando, ela contempla uma contenção suavizada e mais duradoura do gasto total, tá? Ganhos localizados de receita, como, por exemplo, decorrente de receita de privatização, de concessão, que fique bem claro, né? Vai que alguém vai levantar a hipótese de que eu estou falando de aumento de imposto. Não é disso. É outro ganho de receita. Resgate de dívida, uma operação nesse sentido seria o resgate antecipado da dívida do BNDES com o Tesouro Nacional e, muito importante, né, maior participação do setor privado. Então, para finalizar, acredito que a institucionalização da disciplina fiscal vai nos levar, sim, a uma trajetória de crescimento sustentado com estabilidade de preço. Obrigado. Carlos, muito obrigado por trazer aqui essa contribuição em homenagem que você faz ao mesmo tempo, acho que em primeiro lugar ao Brasil, em segundo lugar a todos nós e o Porto Gonçalves, que é o homenageado nosso nesse dia, e também eu diria que a nossa escola, da qual você é egresso, a nossa EPGA. Eu sei de quão ocupada é a sua agenda para pegar um avião e ir de Brasília, especialmente para estar aqui conosco, e eu lhe agradeço de coração essa sua extrema gentileza para com todos aqueles que o ouvem nesse momento.